Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos que vão participar mais uma vez da nossa live aqui, resolvendo conflitos conjugais através da Bíblia. Mais um dia que o Senhor nos dá para vivermos para a glória dele. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Existem algumas praias. Eu não sei aqui no litoral do Brasil, mas eu ouvi uma vez de um pastor amigo meu dizendo que ele foi visitar um país e ele viu em algumas praias uma placa, em alguns setores, alguns locais da praia, não eram todos não, mas alguns locais da praia ele viu escrito a seguinte frase: água no umbigo, sinal de perigo. Era um aviso de que a pessoa iria entrar no mar. Quando a água estivesse à altura do seu umbigo, ela já devia estar em sinal de alerta, porque ali eram águas perigosas, né? lugar perigoso. E nós vamos falar sobre ansiedade hoje, com os perigos da ansiedade. Os psiquiatras, enfim, os estudiosos do comportamento dizem que este século é o século da ansiedade, um século onde as pessoas estão cada vez mais manifestando ansiedade na sua vida. O que é ansiedade? Ansiedade, assim, a grosso modo, é você trazer o futuro para o presente. Ou seja, aquelas coisas que vão ser só resolvidas lá na frente, aqueles problemas que são de longo prazo para serem resolvidos, você traz para agora e quer resolver agora e quer dar solução agora. Aquelas coisas que são para daqui a alguns anos, você traz para o presente, junta isso, faz um bolo disso aí e torna a sua vida extremamente ansiosa e bagunçada e triste. Isso é ansiedade. E nós estamos num tempo onde as pessoas estão trazendo dificuldades para o presente, dificuldades futuras para o presente, e conturbando o seu presente e bagunçando tudo. E hoje nós vamos falar sobre dois perigos que tem a ansiedade dentro do seu casamento, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. O primeiro perigo de que tenha ansiedade no seu casamento é o perigo de você trazer essa ansiedade à tona de uma forma errada, de uma forma equivocada, de uma forma ruim. Porque a ansiedade ela assola o nosso coração, a nossa vida. Uma hora ou outra nós trazemos isso à tona, nós expressamos isso dentro do nosso casamento. E o problema é como você vai expressar. E aí você pode expressar com raiva, você pode expressar com vingança, você pode expressar com deboche, você pode expressar contaminando outros. Né? E nessa época de pandemia a gente sabe muito bem o que é contaminação, né? Então a ansiedade ela pode ser expressada dessas formas ruins, prejudiciais para o seu casamento. Esse é o primeiro perigo. Quando você traz a ansiedade à tona, ela vem e aí você expressa isso ou xingando, ou gritando, ou esbravejando, ou quebrando coisas, ou debochando do outro, ou então contaminando a família toda com a ansiedade. Esse é um primeiro grande perigo. Olha o que aqui diz o apóstolo. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Primeiro, do sábio de Provérbios, que fala um pouco sobre essa questão da ansiedade. Provérbios, capítulo 12, no verso 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Você vê aqui que a ansiedade ela traz esse abatimento no coração. E quando você fica ansioso ou está ansioso,
e você traz isso para o seu casamento dessa forma aqui, dessa forma abatida, dessa forma triste, você provavelmente vai entristecer e vai abater o seu cônjuge também. É preciso trazer isso de uma maneira bíblica, não é? Você precisa tomar cuidado quando você expressa a sua ansiedade. Além do que, gera também um clima de insegurança na casa, né? Os filhos, isso vai refletir também na vida dos seus filhos, em todo o ambiente do lar. Essa ansiedade, ela é exposta, né, de várias formas, ela traz essa insegurança para o lar, para todas as pessoas dali, para os relacionamentos que existem ali dentro da sua casa. Existem pessoas que expressam essa ansiedade com ira, com raiva. Ela está ansiosa e ela chuta os cachorros, como dizem. Ela joga mesmo, torna tudo e sai na sua ira, na sua raiva, expressando a sua ansiedade. É uma forma completamente errada. Chorando também. Existem pessoas que ficam depressivas, que ficam chorosas, expressam a sua ansiedade com a sua depressão. E também é uma forma equivocada de expressar a sua ansiedade. Existem pessoas que expressam sua ansiedade debochando do outro, fazendo deboches do outro, caçoando do outro. Também é uma maneira errada de expressar a ansiedade. Existem pessoas que expressam a ansiedade contaminando o ambiente, como a Ângela disse aqui, com insegurança, com falta de paz, de equilíbrio, né? Os filhos ficam ansiosos, de repente você vê os seus filhos fazendo coisas que você não estava acostumado a ver, e você vê que aquilo é pura ansiedade, ou seja, a sua ansiedade contaminou a sua prole, está contaminando a família. Ou talvez na tentativa de exercer o domínio próprio, né? Você não expõe nem chorando, nem gritando, nem debochando, mas o seu semblante está diferente, né? Tá tenso, uma expressão facial mais tensa. Isso já aconteceu muito comigo aqui em casa. O nosso filho mais novo, ele é muito perspicaz, assim, muito sensível, e ele várias vezes ele me pergunta: mãe, por que você tá assim? Eu falo: assim como? Com esse rosto. Aí eu percebo que a minha expressão está transparecendo alguma preocupação, alguma ansiedade que eu esteja naquele momento ou naqueles dias. Isso. E tem, interessante, ele, o nosso filho mais novo, ele pergunta, não é? Mas tem filhos que não perguntam. O mais velho não pergunta, mas você vê que ele fica ligado. Você vê que ele percebeu a sua ansiedade e ele está guardando isso. Não é? Um pergunta, um põe para fora, mas o outro não. Quer dizer, você está contaminando a casa com ansiedade, isso é ruim para o seu lar, não é? É preciso expressar isso da forma correta, e nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Um outro texto é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 7, verso 5, verso 7. Outro dia, uma senhora, eu não conheço, ela mandou um recado no direct lá do Instagram, fazendo um comentário, e ela dizendo como a ansiedade dela estava prejudicando o seu casamento. E graças a Deus eu pude aconselhá-la a como tratar a ansiedade, a como Deus podia curar a sua ansiedade, o que ela deveria fazer. E 1 Pedro capítulo 5, verso 7 fala um pouco disso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é lançar sobre Deus.
Se a ansiedade vem à tona, primeira coisa que você deve fazer, lance sobre Deus. E como você lança sobre Deus? Orando, conversando, falando cada detalhe. Ah, mas ele não é onisciente, onipresente, ele não sabe tudo, ele não está vendo tudo? Sim, mas ele deseja que a gente coloque tudo isso em oração. Sim. Então fale todos os detalhes. Senhor, eu estou ansiosa por causa disso, por causa disso, por causa disso. Fale de forma detalhada. Isso não é para que ele não deixe escapar nenhum ponto da sua ansiedade, mas é para você mesma ou você mesmo, né? Entender que você realmente colocou aquilo tudo nas mãos do Senhor, né? Lançou sobre ele toda a sua ansiedade. Quando a gente tem filho pequeno, né, os nossos já não são tão pequenos assim, mas quando a gente tem filho pequeno, a gente sabe de uma coisa. Quando a gente vai num parque de diversões, a gente olha assim e vê aquele moço com aquela madeira carregando aquele monte de algodão doce. Já viu? Carregando no parque, aquele monte de algodão doce. A gente sabe, se a gente olha para aquilo e sabe o seguinte: se aquele moço passar aqui perto dos meus filhos, eles vão pedir. A gente sabe disso, não é? Quem tem filho pequeno ainda, sabe que quando levava o seu filho ou na praia ou no parque, se passasse o moço do picolé, meu filho vai pedir. Né? Passar o homem do algodão doce, o meu filho vai pedir. Deus sabe aquilo que a gente precisa, mas ele gosta, vamos dizer assim, né? Ele se satisfaz, ele sente prazer, alegria em ouvir a gente orando a ele. É um relacionamento, né? É um relacionamento, porque se a gente não falasse nada, ele não ia deixar de ser quem ele é, ele não ia deixar de saber, mas não existiria relacionamento. Sim. A oração, ela serve mais para nós do que para Deus, né? Para nós nos relacionarmos com ele. Ele elegeu, ou seja, escolheu a oração como esse veículo de nosso relacionamento e de manifestarmos a nossa dependência dele. Então, bateu a ansiedade, primeira coisa, lance para Deus. Lance para Deus. O apóstolo Pedro diz, ele tem cuidado de vós. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar dessa ansiedade. E ele vai fazer com que você, quando for expressar essa ansiedade na sua família, com seu cônjuge, né, com seus filhos, você vai expressar da maneira correta. Por quê? Porque você já fez a primeira parte. Você já lançou para quem deveria ser lançado primeiro. Aí o apóstolo Paulo também fala sobre ansiedade. Filipenses capítulo 4, no verso 6, agora ele diz como você vai lançar. Que é o texto muito conhecido também, né? Não, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, como é que você vai lançar essa ansiedade? Aí diz aqui, você vai orar a Deus, pedir, suplicar ao Senhor, lance essa sua ansiedade para Deus, não ande ansioso. Interessante que o apóstolo Paulo diz aqui, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque às vezes algumas pessoas dizem assim para a gente, vocês falam para não andar ansioso, mas vocês não conhecem a minha ansiedade, vocês não conhecem a minha aflição, vocês não sabem o que eu estou sofrendo. O apóstolo Paulo não categoriza, ou seja, não dá categorias para a ansiedade, ele diz, lance tudo. Todas. Lance toda a ansiedade. Independente se a sua ansiedade for grande ou for pequena, lance toda a ansiedade diante de Deus. Independente também da importância, da valorização do fato que tem te deixado ansiosa ou ansioso. Porque muitas vezes eu estou ansiosa por coisas que para o Marcos não faz sentido nenhum. E aí
Você pode pensar assim, mas então é bobeira minha, né? É bobeira minha, porque ele falou que não tem nada a ver isso aí, que é besteira minha. Então acho que é besteira minha, não vou nem orar sobre isso. Sim, para ele é besteira, mas está te causando uma ansiedade, está te gerando uma ansiedade. Então coloque diante de Deus, né? Nós somos diferentes e Deus sabe disso e Deus vai entender e quer que você fale todas as coisas para Ele. Não se envergonhe, não fique constrangida ou constrangido de falar qualquer coisa que tenha te deixado ansioso ou ansiosa diante de Deus. Nesse tempo, nós estamos vivendo tempos muito difíceis e acredito que não vai melhorar, porque cremos que estamos vivendo já o tempo do fim, né? Os últimos tempos. E a palavra de Deus já nos deixa claro que as coisas serão difíceis. E nós temos visto tantos pedidos de oração, quantas vezes eu me constranjo em colocar o meu pedido de oração no grupo da igreja. Quantas vezes alguém pergunta assim para mim, mas eu não sabia que tinha acontecido isso, você não falou nada. Eu falei, nossa, os pedidos de oração lá eram tão mais sérios do que o meu, tão mais dolorosos, né? Pessoas com enfermidades, em estado terminal, pessoas assim com problemas tão mais graves que eu me constrangi e não pus por isso. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Mas em relação a Deus, você não precisa se constranger. Talvez nem em relação às outras pessoas, porque é realmente constrangedor você pedir por uma situação diante de outras tão graves, né? Você fica falando, gente, a minha é tão pequena perto de tudo isso que a outra pessoa tá vivendo. Mas para Deus não. A gente fala e fala em detalhes todas as coisas. Quanto mais detalhado nós expressamos a nossa ansiedade, as nossas preocupações para o Senhor, mais nós ficamos assim, ufa, eu realmente fiz aquilo que a Bíblia me orientou, aquilo que a palavra de Deus me orientou. Eu fiz, eu entreguei, eu não deixei de falar nada, eu não esqueci de nada, realmente. Ele sabe de tudo. Independente de você ter falado, Ele sabe de tudo, mas é essa sensação que nós, pecadores, réis mortais, sentimos quando expressamos cada detalhe da nossa preocupação para o Senhor. E outro texto, o último texto que a gente quer ler sobre esse primeiro perigo é Mateus capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, Jesus fala sobre ansiedade, é o Sermão do Monte, e ele fala sobre ansiedade a partir do verso 25. Sim. Ele vai falar sobre ansiedade. Lá no último versículo ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tá vendo? Aquilo que eu disse, olha, a ansiedade é você trazer o amanhã para hoje. Jesus está dizendo aqui, não se inquiete com o dia de amanhã. Não fique ansioso, não tem essa ansiedade não. O amanhã vai chegar. E ele vai chegar com os cuidados para ele. Muita gente antecipa isso, né, o dia de amanhã. Isso é ansiedade. Ela vai trazendo isso e expressa isso de um jeito errado. Expressa isso de uma forma errada. Então não faça isso. Lance para Deus. Você quer se ver livre e expressar a sua ansiedade de uma forma correta no seu casamento? Então primeiro fale com Deus. Primeira coisa, ficou ansioso? Lance a sua ansiedade diante do Senhor e diga, Senhor, está aqui. E diga com detalhes as suas ansiedades diante de Deus. E se você perceber que você ainda está preocupado com aquilo que você já colocou, já expôs diante de Deus, faça de novo oração. Isso também já aconteceu muitas vezes comigo.
eu percebi, irmã, mas eu estou pensando nisso de novo, eu estou preocupada, isso não sai da minha cabeça. Não, eu não entreguei direito. Senhor, e várias vezes, se for necessário. Várias não em vezes. forma de reza, como se Deus não tivesse ouvido, mas para que você realmente, Senhor, me ajude a entregar, que eu estou percebendo que eu não entreguei em tuas mãos essa preocupação. Porque se eu entreguei, por que eu ainda estou preocupada? Se o Senhor é o Todo-Poderoso, quem sou eu? Eu não vou resolver nada. A Bíblia deixa claro, né? Que eu não dou conta de um fio de cabelo que cai da minha cabeça. Quem dirá resolver algum problema? Lance, como um guerreiro que tem um animal, né? Ou um inimigo vindo na sua direção e ele está com a flecha. Se ele errar a primeira, ele vai lançar a segunda. Se ele errar a segunda, ele lança a terceira. Ele lança as flechas até acertar o seu inimigo. É assim, para Deus, vai lançando. A ansiedade apareceu, lance em oração, em súplica diante de Deus, até que você não esteja mais ansioso ou que você possa expressar essa ansiedade de uma forma correta diante do seu cônjuge. Esse é o primeiro perigo, então. O primeiro perigo da ansiedade é você expressar isso de uma forma errada. Você só não expressa isso de uma forma errada quando você lança para Deus, em primeiro lugar. E o segundo perigo da ansiedade no seu casamento é você não usar a ansiedade como oportunidade de crescimento do casal. Você pega essa ansiedade, ao invés de você usar como uma oportunidade para crescimento do seu casamento, você usa essa ansiedade para arrebentar com o seu casamento. Então, é preciso usar como? Mas como? É uma ansiedade, é um sentimento ruim, não é uma coisa boa. Como é que eu posso usar isso para crescimento, né? Parece uma coisa meio estranha e as coisas de Deus parecem meio estranhas às vezes. Mas quantas vezes Deus usou coisas ruins para transformar em bênção? Quantas vezes Deus usou situações adversas para trazer vitórias? Quantas vezes Deus transformou pessoas ruins em pessoas boas? Quantas vezes Deus transforma o mal em bem? Muitas vezes. Isso é normal no Evangelho, o Evangelho que transforma a vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho é essa mensagem de transformação. Pega uma coisa ruim, transforma numa boa. Então, aproveitar a ansiedade como uma oportunidade para vocês crescerem no seu casamento. Fazendo o quê? Primeira coisa, dialogando. É preciso você aproveitar a sua ansiedade, ao invés de você jogar em cima do seu cônjuge com briga, né? Contaminando o outro e esbravejando com o outro, ou então jogar em cima dele com choro, com depressão, com lágrimas. É preciso que você coloque isso como um diálogo. É uma oportunidade de vocês crescerem juntos, vocês dialogarem sobre essa ansiedade que você está sentindo e um ajudar o outro. Olha lá o que diz o apóstolo Tiago, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando você chama, você está ansioso, você está ansiosa, você chama o seu marido, a sua esposa para conversar com você sobre isso, para dialogar com você sobre isso, para orar junto com você sobre essa ansiedade, você está dando um grande passo e dando uma grande oportunidade para vocês crescerem juntos.
para vocês vencerem juntos essa ansiedade. Essa ansiedade, diz aqui, você confessa, você ora e você é curado. Ah, mas aí está falando confessar os vossos pecados, não está falando de ansiedade. Mas a ansiedade é um pecado, porque é uma preocupação com alguma coisa que eu acho que eu tenho poder. Eu não estou confiando. A ansiedade é a falta de confiança em Deus, né? Eu não confio que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não confio que Deus é soberano. Eu não confio que Deus está cuidando de mim. Eu não confio que Deus está comigo. Isso. Essa é a ansiedade. Isso é pecado. É pecado? Lógico que é. Eu não confio que o meu amanhã Deus vai cuidar. Então, eu vou tentar resolver hoje. Aí, isso é pecado. Resolver do meu jeito. Isso é pecado. Então, é preciso confessar, é preciso conversar, é preciso dialogar, é preciso orar juntos, um com o outro, para serem curados. É uma oportunidade. E, infelizmente, a grande maioria dos casais, ela não usa a ansiedade como uma oportunidade. Uma oportunidade. Você sabe que a palavra crise, quando ela é escrita lá nos caracteres chineses, né? Ela tem dois significados. Cada desenhozinho dele, que é a palavra crise, são dois desenhos. Você sabe que o chinês escreve desenhando, né? E são dois desenhos. O segundo desenho, que significa, que forma a palavra crise, é a palavra oportunidade. É uma oportunidade. A ansiedade é uma oportunidade para vocês crescerem juntos. Em vez de um maltratar o outro, um brigar com o outro por falta de paciência, intolerância, né? A preocupação gera essa aflição, ira, desespero. Eu sei que no meio desses sentimentos é difícil você olhar para o seu cônjuge e falar: vamos orar sobre isso? Vamos lá para o quarto orar sobre isso? Parece até uma piada, né? Mas é exatamente isso. É exatamente isso. É colocar todos esses sentimentos diante de Deus, para que Ele carregue toda essa ansiedade, lançando, porque Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele. E dessa forma você consegue aproveitar, porque a partir do momento que você lança, e se você tem a palavra guardada no seu coração, a tendência é não pecar contra Ele, porque é isso que a palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Espírito Santo traz a memória, traz a sua memória, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, através das súplicas, petições, orações, né? Em ações de graça, fazer conhecido do Senhor. Então, quando você toma essa atitude, a ansiedade está nas mãos dele e vocês crescem com aquela situação que está trazendo essa preocupação. Há outro versículo aí, Provérbios 27, 17. Esse crescer sempre tem a ver com ser mais parecido com Jesus. Sempre. Todo crescimento na palavra de Deus é para sermos pessoas mais parecidas com Jesus. Provérbios 27, 17. Como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então você não amola uma faca num pedaço de pau, numa madeira, né? Você não consegue amolar uma faca num plástico. Não tem como. Você vai amolar uma faca num outro metal, num ferro, certo? Num outro metal, um aço, sei lá. O autor está dizendo isso assim: é o ferro afiando o ferro, e assim o homem afia o seu amigo. Essa ideia aqui de você aproveitar para que um
afie o outro, um melhore o outro. Você está ansioso, está ansiosa? Chame o seu cônjuge, dialogue sobre isso, orem sobre isso, conversem sobre isso, e esse compartilhamento vai fazendo um afiar o outro, um melhorar o outro, ministrar ao coração do outro, para que o outro seja mais parecido com Jesus, né? Esse compartilhamento é preciso haver. E uma outra coisa, além desse diálogo, para usar como oportunidade, é a oração. Nós temos dito isso o tempo todo aqui. Orar juntos. É uma grande oportunidade de vocês orarem juntos. Quantos e quantos casais que nós temos cuidado, nós temos tratado, que quando a gente pergunta se eles estão orando juntos, a resposta é não. Centenas deles, dezenas deles, centenas já falaram conosco: olha, nós não oramos juntos, não oram juntos. Use essa ansiedade como uma oportunidade para você orar junto com o seu marido, junto com a sua esposa, para vocês crescerem juntos, para vocês vencerem juntos essa ansiedade. Porque quando a minha esposa está ansiosa, isso também me atinge. Quando eu estou ansioso, isso também atinge ela, né? Por mais que eu não expresse com palavras, mas eu vou expressar isso uma hora ou outra com atitudes. Então, use essa ansiedade como uma oportunidade para você orar junto com o seu marido, orar junto com a sua esposa. É uma oportunidade para vocês crescerem. E você pode estar falando assim: nossa, mas é isso? É trazer à memória a palavra de Deus, é praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus e orar, mas é só isso. Mas isso eu já faço isso. Tão simples, né? Mas é isso. É exatamente isso. Porque na verdade não tem nada, absolutamente nada, que possa resolver os seus conflitos conjugais e os nossos conflitos conjugais que não seja o Senhor. Nós precisamos ir até Ele. Isso. Nós precisamos ir aos pés da cruz. Nós precisamos ter contato com Ele através da leitura da palavra de Deus, que é Ele se revelando a nós. Nós precisamos entender o que Ele tem para nós, o que Ele quer para nós, o que é certo aos olhos dEle, e devemos orar, nos relacionar com Ele. Isso é ter o Senhor como centro do seu casamento, como centro da sua vida. E talvez você creia em tudo isso, mas não esteja vivendo tudo isso. Saiba que as coisas não acontecem de forma milagrosa. Poderiam, Ele é poderoso para isso. Mas existe um hábito, um costume de ler a Bíblia. Você precisa criar o hábito de ler a Bíblia, criar o hábito de orar. E aqui nós não estamos falando da oração antes das refeições, ou antes de dormir, ou ao acordar, ou ao sair de casa. Nós estamos falando de pessoas que entendem a seriedade de um relacionamento de intimidade com Deus. Então crie esse hábito de orar e ler a Bíblia juntos. Crie esse hábito. Ah, mas imagina, ele não vai querer. Eu escuto muito isso das mulheres. Ah, mas você não conhece, e ele não quer. E comece orando você. Comece orando e lendo a Bíblia, você. Não para chamar a atenção dele, mas se retire, vai para o quarto de vocês, leia a Bíblia, ore. Vez ou outra ele vai perceber que você vai estar fazendo isso. Quando ele perceber, você convida: vem aqui comigo, vamos ler a Bíblia e orar comigo? Ore, peça a Deus para tocar no coração dele, para que ele queira ler a Bíblia e orar com você. Peça a Deus. Você não é por força nem por violência. Você chamou, ele não quis, deu uma desculpa hoje, deu outra desculpa amanhã, no outro dia ele foi, depois deu mais um monte de desculpa e você desiste. Não. Você insiste em oração. Você persevera em oração. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito.
ore e peça a Deus que o Espírito Santo trabalhe no coração do seu cônjuge, seja ele sua esposa ou seu marido, para que vocês tenham esse tempo. Nós não estamos dizendo aqui que vocês devem fazer isso durante 1 hora. Use de sabedoria, sabedoria vinda dos altos céus. Um hábito é criado de pouquinho em pouquinho. Começa com 10 minutos, aumenta para 15 e naturalmente, isso vai sendo acrescentado. Vocês precisam criar o hábito de ler a Bíblia e orar juntos. Isso é saúde para o casamento, isso é saúde para a vida pessoal, isso é saúde para a família. E não despreze as armas espirituais, certo? As nossas armas, diz o apóstolo Paulo, elas não são carnais, elas são armas espirituais poderosas em Deus. Não despreze a oração e não despreze a leitura bíblica. Olha, nós temos visto muitas pessoas que depois de ouvirem um direcionamento voltado para a palavra de Deus, continuam buscando ajuda em outros lugares. Pessoas crentes. E a gente percebe que a interpretação e a leitura da pessoa foi de que isso é muito simples, não deve ser só isso, deve ter mais coisa. E começa a procurar em coisas que parecem ser mais poderosas, mais milagrosas, coisas mais estratégicas, coisas mais estruturadas. Isso também é bíblico. As pessoas preferem uma pessoa corajosa e forte do que uma pessoa humilde e submissa à palavra de Deus. As pessoas preferem cavalos de guerra do que dominar o seu próprio espírito. As pessoas estão sempre procurando coisas que parecem ser maiores e mais poderosas. Em alguns, como diz, esqueci aonde, no Novo Testamento, alguns cristãos, eles vivem como que jogando pedras na cruz, porque eles estão subestimando a palavra de Deus, subestimando a direção e aquilo que Deus é. Isso aconteceu desde sempre, né? Isso aconteceu desde sempre. Jesus era pobre, Jesus era humilde, Jesus não gritava, né? Quando ele estava preso e antes da crucificação, eles perguntam o governador, né? Mas você não vai falar nada? Eles estão falando isso de você, você vai ficar quieto? Que Deus fraco, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quem é que quer um Deus manso e humilde, né? Todo mundo quer um Deus vingativo, que saia quebrando tudo, que saia arrebentando tudo. Interessante que esses casais que geralmente vão procurar outras coisas, outras terapias, outros negócios, eles acabam não encontrando. E infelizmente a maioria deles acaba mesmo no divórcio. E por quê? Porque não aceitaram o que a Bíblia diz. É preciso aceitar o que a palavra diz. E a gente fala isso com muita tranquilidade porque nós não aconselhamos com aquilo que nós achamos. Não é a opinião do pastor Marcos e da Ângela. Não é aquilo que nós estudamos naquele livro daquele autor que nós preferimos. Não, é a Bíblia. Isso nos entristece muito. Isso nos entristece muito ver as pessoas se perdendo por falta de confiar na simplicidade de Deus. Bom, é isso que a gente queria dizer para você hoje sobre a ansiedade. Cuidado com esses perigos.
que trazem ansiedade e que vão contaminar o seu casamento, tá bom? Lance sobre Deus, aproveite essa ansiedade como uma oportunidade para vocês crescerem juntos. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Bom dia. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta, amanhã é Final sexta-feira. de semana. Até amanhã, Amanhã, então, às então. 7h07. Deus Fiquem abençoe. com Deus.